em primeiro lugar, os meus especiais cumprimentos ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, os meus cumprimentos também ao meu colega de mesa do CDS-PP, ao Vítor Vicente, os meus cumprimentos a todos os órgãos do PSD e da JSD e do CDS-PP que estão aqui em peso nesta sessão. Os meus cumprimentos também a todos aqueles que são militantes dos dois partidos, aqueles que são simpatizantes de uns e de outros, e aqueles que tiveram a simpatia de uma noite de quinta-feira estar connosco nesta sala a ouvir a falar de coisas muito importantes que têm a ver com o nosso país. Que não são militantes, alguns simpatizantes, mas são pessoas que estão preocupadas com o país e querem ouvir falar de coisas importantes. Sr. Ministro, dar nota de uma coisa muito importante, que é uma personalidade de muito prestígio do nosso país, do nosso partido também, e dizer-lhe que, felizmente, temos a oportunidade de ver personalidades com grande prestígio no país, em Évora, sem ser por más causas, mas sim por boas causas. Isso satisfaz-nos muito a sua presença aqui em Évora. Dar nota também que é uma honra para nós, nesta iniciativa, nesta sessão, poder ter connosco um Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, mas também um homem que foi um líder do Partido Social Democrata, um homem que presidiu o nosso partido. Isso é uma honra redobrada para nós, contar consigo nesta sessão. É mesmo uma grande honra, pode contar com isso. Deixava-vos também aqui uma nota muito importante, antes de fazer a apresentação, é que nós vamos tentar provar hoje que António Costa, ontem ou anteontem, teve razão. É isso que vamos tentar provar nesta iniciativa, que António Costa tem razão, de vez em quando, raramente, mas teve razão desta vez, e vamos demonstrar, com dados muito concretos, que um país que há 4 anos atrás estava na ruína, um país que estava na bancarrota, um país que em 6 anos tinha duplicado o seu endividamento, um país que não tinha credibilidade no exterior, um país que não dava esperanças, um país que não garantia aos jovens um futuro promissor, um país que empurrava os portugueses para contextos extremamente críticos. E o que nós temos hoje é uma realidade diferente de um governo que foi capaz de virar uma página extremamente difícil da nossa história. Vamos então tentar demonstrar com esta apresentação. Eu vou tentar ser breve, porque ela é longa, mas vou tentar abreviá-la e dar aqui alguns dados, alguns indicadores muito concretos, demonstrar-vos efetivamente que António Costa desta vez tinha razão quando disse que o país melhorou em 4 anos. Nós estamos bem melhor comparativamente do que estávamos há 4 anos atrás. Estes anos, nós tivemos um conjunto de reformas que efetivamente foram decisivas para mudar o nosso país. E o que nós temos, efetivamente, temos uma economia muito mais aberta. Não é por acaso que o Sr. Dr. António Costa falava nos chineses, nos investidores chineses e no interesse que tinham em Portugal, mas felizmente que esta viragem não teve a ver com investidores específicos e concretos que ele referia na sua intervenção, mas teve a ver essencialmente com os portugueses. Foram os portugueses que, sofrendo no contexto de crise que nós tivemos que atravessar, nós fomos forçados a atravessar, mas foram os portugueses que efetivamente conseguiram dar a volta ao seu país e foram os portugueses que credibilizaram o seu país. Não foram fatores externos, foram os portugueses. E aqui estes dados são efetivamente demonstradores com uma melhoria da eficiência e monitorização do setor público. O setor público era aquilo que era e hoje em dia está completamente diferente. O orçamento do governo em trajetória ascendente e um aumento de confiança e de credibilidade no país. Aliás, esse foi um ganho inequívoco. Quando nós falamos dos investidores externos, quando nós falamos dos mercados internacionais, quando nós falamos da dívida externa, dos financiamentos dos mercados internacionais, só existe porque, efetivamente, existe credibilidade com este governo, coisa contrária não se passa com outros senhores que vivem aqui em Évora. Este é um dado muito concreto, são dados estatísticos, as fontes são, neste caso em concreto, é da Comissão Europeia e demonstram, efetivamente, a competitividade da nossa economia. E demonstram, efetivamente, qual é o posicionamento da competitividade da nossa economia, em que lugar é que está.
Quando nós vemos aqueles maravilhosos outdoors do Bloco de Esquerda, em que dizem que nós somos mais alemães do que os alemães, estão-nos a associar efetivamente aos melhores. Lamentamos, mas esta é a realidade. Se nos dissessem que estamos a ser mais gregos do que os gregos, coitados gregos, não têm culpa daquilo que têm sofrido, mas, efetivamente, isso sim, isso seria preocupante. Agora, quando nos comparam efetivamente com os alemães, estar entre os melhores, muito obrigado, fico satisfeito. Mais um dado estatístico concreto, dados do Banco de Portugal, em que demonstra o reforço da nossa competitividade, que é claramente melhor quando comparamos com os anos anteriores. São resultados dados do Banco de Portugal. Quando comparamos o nível de exportações, dados mais conhecidos por todos, e estamos a falar de fontes do Banco de Portugal, de fontes do INE, e vou-vos mostrar aqui um conjunto de gráficos que foram preparados pelo PSD, que demonstram, efetivamente, através de diferentes fontes, aquilo que são as mudanças destes 4 anos. E vamos mostrar, efetivamente, que António Costa, desta vez, teve razão. Efetivamente, as nossas exportações também têm melhorado em diferentes domínios, em diferentes setores de atividade. Portanto, não estão amarradas a um setor concreto. Portanto, são diferentes setores, desde o papel, desde diferentes indústrias, automóvel, etc., etc., farmacêutica e por aí fora, é que nós temos vindo a ter resultados extremamente positivos nos minerais, metálicos, não metálicos, etc. A nossa economia tem-se diversificado muito. E quando olhamos aqui para a nossa região, temos setores exportadores bastante importantes e interessantes que dão uma dinâmica muito concreta à nossa região. Estamos a falar dos produtos alimentares, agroalimentares, exemplos do vinho, exemplos do azeite e muitos produtos ricos da nossa região que, efetivamente, dão o seu contributo numa região que exporta mais do que importa. O Alentejo é uma região que exporta mais do que importa, é uma região que, efetivamente, contribui para estes dados económicos. Mais uns dados concretos têm a ver com a melhoria da confiança, a melhoria e o acreditar na atividade económica e o acreditar naquilo que é o nosso país. Portanto, todos os indicadores macroeconómicos relacionados com o nosso país, todos os indicadores macroeconómicos têm vindo a melhorar. Mas também um conjunto de indicadores macroeconómicos têm demonstrado, efetivamente, e aqueles que têm a ver com a realidade, com o sentir dos portugueses, como muitas vezes se diz, com o sentir no bolso dos portugueses. É indesmentível, repito isto com toda a clareza, que, nomeadamente os funcionários públicos, nomeadamente os pensionistas que, efetivamente, ao longo destes anos sofreram cortes bastante avultados, estão a sentir as melhorias ao nível daquilo que se chama as melhorias no bolso, no seu bolso, ou seja, ter mais rendimento disponível quando comparamos com anos anteriores. Nós fizemos reformas difíceis, fizemos reformas duras, mas os resultados estão à vista e sem quaisquer complexos e sem quaisquer problemas naquilo que tem a ver com as eleições, estamos a demonstrar efetivamente que os resultados e aquilo que é o rendimento disponível dos portugueses está a melhorar. Ainda também alguns índices internacionais de competitividade, de melhoria, de posicionamento dos dados portugueses nos rankings internacionais. Melhorámos efetivamente em todos os domínios nesses rankings internacionais. Também alguns dados em concreto que nós sentimos e que demonstram, efetivamente, em que é que se apostou de uma forma estratégica para alavancarmos, efetivamente, o nosso país. Foi uma aposta clara no investimento e continua a ser uma aposta clara no investimento, uma aposta clara na inovação e uma aposta, efetivamente, clara no capital, que se vai traduzir em mais crescimento, em mais criação de valor, em mais emprego, em mais equilíbrio na distribuição da riqueza. Portanto, isto não são conversas, não são só mero discurso político, mas sim resultados concretos que são demonstrados nestes anos. Insistindo também naquilo que foram um conjunto de reformas efetuadas ao longo destes anos. O Código Fiscal de Investimento, os fundos estruturais, a aplicação e a rapidez com que os fundos estruturais estão a ser introduzidos. Nunca em toda a história tivemos a possibilidade, no encerramento de um programa de um quadro comunitário de apoio, ter a possibilidade de estar a arrancar com outro. É pela primeira vez que isso está a acontecer. E mais, com as regiões mais desfavorecidas, como é o caso do Alentejo, as regiões de convergência com aumentos significativos desses fundos comunitários, em que no Alentejo tem um acréscimo de 27% ao nível dos fundos comunitários, e dar-vos nota também que, para além desse aumento significativo, a região tem disponível num conjunto de instrumentos que podem dinamizar e estimular a atividade económica. E mais ainda,
Neste contexto, 93% dos fundos comunitários, mesmo dos programas operacionais temáticos, 93% dos fundos comunitários vão ser aplicados nas regiões de convergência. Outros que falam do interior, outros que falam da regionalização. Nós, efetivamente, somos diferentes, fazemos diferente e aplicamos os fundos de forma diferente. Repito, 93% dos fundos comunitários vão ser aplicados nas regiões de convergência. Isso nunca aconteceu até agora. Mais alguns dados têm a ver com a simplificação do código fiscal, etc., etc., as alterações no código de IRS, as majorações efetivas, nomeadamente nas regiões de interior, etc., etc. Também ao nível de um conjunto de deduções integrais no investimento para startups, portanto, empresas nascentes, empresas criadas em incubadoras, a dedução de lucros detidos em reinvestimentos e ainda a majoração da dedução do lucro tributável. Se foram um conjunto de medidas de alguém que efetivamente se preocupa com a atividade económica. Ainda o apoio à investigação e desenvolvimento económico, ele vem ser plasmado naquilo que são os fundos comunitários, apoio ao investimento na inovação e nas empresas, e no lado direito vocês vão vendo os montantes de aplicação nestas matérias, nomeadamente os montantes aplicados naquilo que é a agenda da competitividade e internacionalização no âmbito dos programas comunitários. O apoio ao financiamento e partilha de risco à inovação e ainda o apoio à qualificação e internacionalização. Primeiro, estimular o empreendedorismo, fazer que os jovens acreditem no seu país e nas suas regiões, fazer também com que se criem condições para eles se poderem instalar nas suas regiões e nos seus locais de origem, mas também dar estímulos às empresas que efetivamente querem inovar e que se querem internacionalizar e apostar também efetivamente na investigação e no desenvolvimento tecnológico. Ainda um conjunto de apoios para grupos operacionais, para a capacitação e divulgação, para o aconselhamento, para os jovens agricultores. Somos o primeiro país a avançar com medidas de apoio aos jovens agricultores. Para um país que está no ranking dos países que aplicou melhor e de forma mais eficaz os fundos comunitários, tem maior taxa de execução na aplicação dos fundos comunitários, em 28, é o que nós estamos a falar, é o caso português, e lembra-se que era a execução dos fundos comunitários na governação Sócrates. Hoje em dia somos o primeiro país, nesta nova programação, a aplicar medidas de apoio aos jovens agricultores. Ainda estamos na transição e já estamos a apresentar medidas, nomeadamente as agroindustriais, para apoio à agroindústria, para desenvolvimento de projetos no âmbito de projetos conjuntos para a internacionalização, estão a acontecer efetivamente com este Governo. Isto ainda no arranque de uma nova programação. Os investimentos na exploração agrícola, o investimento na transformação agrícola, infraestruturas coletivas e na valorização de recursos florestais. Muitas destas medidas encontradas no Programa de Desenvolvimento Rural. E ainda a proteção, reabilitação de povoamentos florestais e ainda aquilo que era denominado o Programa LEADER, ou seja, as intervenções nos territórios de baixa densidade, nos territórios, portanto, no apoio ao desenvolvimento local. E ainda medidas concretas para o Portugal 2020, o que se pretende mais celeridade, mais simplificação, mais previsibilidade, mais resultado. Significa isto que nesta nova programação nós estamos a ter efetivamente a possibilidade de saber a um ano de distância quais são os avisos de concurso que são abertos. Em vez de termos aquela forma aleatória que tínhamos à socialista há uns anos atrás, que nunca sabia quando é que se abria um aviso de concurso. Hoje, com uma antecedência significativa, sabemos quando é que vão ser abertos os avisos de concurso. Maior transparência nestas matérias. Mais simplificação. Hoje em dia temos um balcão único, repito, um balcão único e um portal único para todos os instrumentos de apoio no âmbito dos fundos comunitários. Um balcão único em todo o país. Lembra-se, no passado tínhamos um para o Proder, um para o Compete, um para o PO regional, cada PO regional tinha o seu, o da sustentabilidade tinha outro, etc, etc. Hoje em dia temos só um balcão. E outra coisa muito importante e obrigatória nos fundos comunitários, na nossa perspectiva e decisiva também para os investidores, que é as entidades públicas cumprirem prazos no cumprimento daquilo que é a decisão e a apreciação das candidaturas dos fundos comunitários. Ainda a reforma de IRC, outra medida, esta sim, foi debatida e discutida na Assembleia da República e foi partilhada com o Partido Socialista, e vejam o volte-face que António Costa deu quando chega à governação do Partido Socialista e põe em causa, efetivamente, as negociações que foram feitas no âmbito do IRC. Uma medida estruturante, uma medida muito importante, que António José Seguro partilhou
e a sua liderança no Partido Socialista liderou com a maioria e a volta que deu com a mudança de António Costa. António Costa, efetivamente, é isso, porque António Costa, efetivamente, era número 2 de António Sócrates, e nunca podemos esquecer isto. José Sócrates, peço desculpa. E ainda foi criada também a instituição financeira e ainda esta perspectiva da visão integrada do apoio ao emprego e formação. O estímulo ao emprego, o Empreende Já, o Vida Ativa Jovem, o Programar Retomar, apoio estágios, o PEPAL, os tais de missões portuguesas, etc, etc. Uma panóplia de instrumentos, sabendo nós que um dos grandes flagelos que nós temos em termos de... e preocupações também temos na nossa sociedade é o desemprego, sobretudo o desemprego jovem. O Governo teve uma atitude muito proativa no combate a este flagelo, que é um combate que tem que ser continuado e tem que haver persistência nele. Aliás, este é um dos grandes problemas que nós temos. Continuamos a ter. E ainda apoiar a qualificação de talentos das empresas, portanto não vos vou amassar muito com isso. Apoiar a contratação de estagiários, portanto isto são explicações em termos daquilo que são os diferentes instrumentos. O apoiar a contratação de trabalhadores para reforçar o talento nas empresas, uma medida nova nesta nova programação. E ainda atrair talentos World Class para Portugal. Outra medida também inovadora, portanto, nesta nova programação. O apoiar a inovação e desenvolvimento através dos apoios fiscais, o crescimento e investimento como compromisso de responsabilidade ambiental, e temos medidas em concretas, pela primeira vez são tomadas, muitas delas defendidas pelos ambientalistas, curiosamente. E ainda, cá está, os instrumentos que vêm efetivamente financiar muitas destas medidas. O POCUR, não vos vou amassar muito com ele, portanto é o Programa Operacional da Sustentabilidade e Uso Eficiente dos Recursos, portanto é um programa temático onde os PO regionais, portanto neste caso o nosso PO regional, o Alentejo 2020, também tem um conjunto de medidas no âmbito desta agenda. Portanto aqui algumas de conjunto de subvenções não reembolsáveis de instrumentos financeiros aplicados neste programa e aqui estão os diferentes eixos, eu não vos vou amassar, depois poderão ver na apresentação. Efetivamente, esta mudança neste paradigma e na aplicação dos fundos comunitários e nesta visão que foi tida nestes últimos anos na preparação e na aplicação de novas medidas fiscais, também jurídicas e um conjunto de medidas que têm sido elas facilitadoras da atividade económica. E aquilo que são os resultados que nós temos e que podemos demonstrar, efetivamente credibilizam aquilo que foi a afirmação que António Costa disse recentemente, que efetivamente o país melhorou nos últimos 4 anos, mas repito, melhorou à custa dos portugueses. Termino mesmo dizendo que, para quem tem dúvidas, que o PSD e o CDS também estão mobilizados para o que aí vem, para este ano difícil, que vai ser um ano eleitoral, podem estar bem enganados, estamos muito mobilizados, aliás, esta sala demonstra isso mesmo, temos vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas muito recentemente e, como dizia um grande líder do PSD, mesmo aqui no Alentejo, hoje somos muitos, amanhã seremos milhões. Muito obrigado a todos. Boa noite.